E este Ver Mais já começa falando sobre direitos do consumidor. Mas além de direitos, o consumidor também tem deveres e precisa ficar atento para não se complicar com a justiça. Um caso em Curitiba, no Paraná, chamou a atenção. Um homem processou um bar por causa do tamanho de uma caipirinha e foi processado por má-fé. Para falar sobre o assunto, nós recebemos o advogado Bruno Frias, que já está aqui comigo. Bruno, muito obrigada por ter vindo. Fique bem à vontade aqui na casa do Ver Mais. Deixa eu começar te perguntando sobre esse caso em específico, né? Chamou bastante atenção, porque a gente pode dizer que feitiço virou contra o feiticeiro nesse caso. Mais ou menos isso. Boa tarde. Boa tarde, Fabiana. Boa tarde a todos que nos acompanham. Realmente, Fabiana, aquele não só na relação do consumidor, mas na relação trabalhista, em todo e qualquer outro processo, né, a parte que, tecnicamente falando, daqui a pouco eu já explico em seguida, litigar de má-fé, pode tomar uma condenação no valor que varia de 1 a 10% sobre aquilo que a pessoa está pedindo. Tá? Então, são casos, né, de litigância de má-fé quando se altera a verdade dos fatos, quando as partes entram com um processo único e exclusivamente para obter, né, ou tentar obter uma vantagem ilícita, quando distorce textos de lei. Então, uma série de fatos que caracterizam essa litigância de má-fé e o autor, no caso, que estaria pedindo algum tipo de indenização, ele pode ser condenado. Nesse caso em específico, o que aconteceu? Conta um pouquinho pra gente, né? Esse caso em específico, o consumidor estava num bar e ele comprou uma caipirinha, salvo engano, de 500 ml, 500 ou 600 ml, e segundo ele, esses ml teria vindo um pouco mais baixo do que o realmente contratado. Ele comprou, ele entra com uma ação, né, dizendo que ele sofreu danos morais, ou seja, que ele teve um abalo na ordem íntima dele, né, que pode ser um sentimento de impotência, dor, sofrimento, né, e uma outra série de fatores. Mas nesse caso específico, ele se sentiu lesado na sua ordem, tendo um abalo moral nas alegações dele. Só que no processo foi juntado, não pelo autor, e sim pela casa, pelo bar, né, diversas fotos em que ele tomou não só aquela caipirinha, mas outros drinks, fotos ele com o copo cheio, depois o copo vazio, vários copos ele tomou, inclusive do mesmo drink, fotos ele rindo, né, ele participando da noite, nenhum, sim, né? Ou seja, abalo nenhum. Inclusive, ele fez essa reclamação lá e foi dado, inclusive, R$25 de desconto na conta dele. Tudo isso estava no processo, né, e ele alegava que ele tinha sofrido um abalo de ordem moral. Então, analisando isso, o juiz entendeu que não houve abalo de ordem moral, que ele estava mentindo e estava tentando obter uma vantagem ilícita. Aí é má-fé, então. Aí é má-fé. E aí ele precisou pagar? Como é que funciona isso? Sim, ainda cabe recurso, né, uma decisão em primeira instância, mas ele pode recorrer, ele vai ter que pagar, e aí não é um pagamento para a justiça, é um pagamento para outra parte mesmo. Entendi. Tá? E essa multa, ela varia de 1 a 10% do valor da causa. O dano ficou para outra parte, então? Isso, ficou para o consumidor nesse caso específico. Não, para casa? Não, ele que ficou lesado, sim, entendi, sim, mas sim. A justiça entendeu quem sofreu o dano no caso do processo foi a casa. Foi a casa, isso. A justiça, na verdade, não avaliou um dano em si para casa, tá? Mas avaliou que o consumidor estava mentindo e por isso ele foi condenado a esse pagamento. Mas se a casa tivesse sido lesada, por exemplo, em decorrência disso, ela perdeu alguns clientes, porque teve uma repercussão negativa, a casa poderia fazer um pedido, né? Que aí, se for juizado, seria um pedido contraposto ou reconvenção, um pouquinho mais técnico, mas na própria defesa dela, resumindo, ela poderia comprovar e fazer esse pedido de dano também para o consumidor. Além da litigância de má-fé, ele poderia ter também sido condenado se ele tivesse lesado a casa. Bruno, para falar de direito do consumidor, vamos voltar no começo desse caso, por exemplo, né? Ele sentiu que a caipira era menor do que ele achou que tinha que ser, ele tem direito como consumidor. O que ele poderia ter feito mais corretamente, digamos assim? Tá, é porque assim, ó, hoje se fala muito de uma indústria do dano moral e de uma judicialização. Principalmente aqui no Brasil. No Brasil tudo se judicializa, ou seja, qualquer coisa vai parar no Poder Judiciário. E o dano moral, ele tem que ser realmente um abalo íntimo. Claro, é difícil de fixar, porque cada um tem uma razão e uma moral dentro de si. Então, o que às vezes causa um abalo moral em ti, não causa em mim, tá? Mas esse dano, ele não pode ser um mero aborrecimento do dia a dia. Por exemplo, se a gente vai num banco e a porta trava porque a gente está usando um cinto, né? Isso é um mero aborrecimento.
extrapolaria, por exemplo, se eu tiver um marca-passo, avisar e não deixar eu entrar. Então, o que é mero aborrecimento do dia a dia, isso não caracteriza um dano moral. Mas não significa que o fornecedor de produto ou serviço não possa ser punido. Mas não para indenizar o consumidor por danos morais, porque este não houve. Então, poderia ser feito uma denúncia junto ao PROCON. Tá? O PROCON faria uma fiscalização e, constatando realmente que o número de ml está abaixo do divulgado, sofreria sanções perante o órgão por propaganda enganosa. Quando você falou, Bruno, que existe um excesso de processos, de má-fé principalmente, eu como consumidora já escutei muito assim, mas tem que processar mesmo, porque vamos seguir o exemplo dos Estados Unidos, onde lá tudo se processa, e aí a gente não é tão lesado assim. Tem diferença entre os processos de consumidor e de má-fé? Sim, não, quando o consumidor realmente foi lesado, ele tem que processar. Ele tem que ir em busca dos seus direitos. Não só o consumidor, mas em todas as esferas. Sim. O grande problema é quando não existe o direito ou quando se faz, popularmente falando, uma tempestade num copo d'água e busca o judiciário no intuito de se beneficiar, né, de uma eventual indenização. Esse é o grande problema, não é processar. Se você foi lesado, realmente deve processar e, fazendo a prova no processo, a outra parte será condenada. E tem outro lado também, né, Bruno? A justiça já é tão atravancada, né? Já tem tantos processos, porque é um a mais, sempre é um a mais, né? Sim, e pensando em defesa do consumidor, né? Em qual a defesa do consumidor em relação ao consumerista, são várias ações a mais, né? E isso vai assolando realmente o Poder Judiciário. Hoje nós temos mais ou menos uns 115, 120 milhões de processos ativos. E esse número, a cada ano, ele aumenta, porque entram mais processos na Justiça do que saem. Claro, o Poder Judiciário, ele não pode, ele não vai, não deve, e ao meu ver não faz, né, inibir multando. Não quero, vamos diminuir o número de ações multando todo mundo. Não, não é esse o papel e o Judiciário não faz isso. Mas realmente, quando alguém procura o Poder Judiciário e inventa fatos, distorce a realidade, aí sim deve ser multado realmente para inibir e também para ressarcir a outra parte. Então, chegando algumas perguntas, você que está em casa também pode participar com a gente. Eu só peço que vocês deixem um pouquinho mais de dados. Por exemplo, aqui, ó, eu acho que é a Lúcia da EFAP, ela diz assim: eu fui lesada com uma financeira, usaram o meu nome com um carro e até hoje o carro está na minha casa, ninguém toma providência. Não sei se tu consegue entender, Bruno, eu não entendi muito bem o que ela quis dizer. Lúcia, se tu quiseres dar mais detalhes pra gente, não sei, o Bruno às vezes entende melhor do que eu. Mas é que eu não sei se ela foi lesada perante a financeira, se ela fez um financiamento e aí os juros seriam abusivos, as taxas, ou se utilizaram o nome dela para fazer o financiamento. Passa mais detalhes pra gente, você que a gente mas em ambos os casos ela teria direito, né, teria que procurar o seu advogado ou também nessas questões tem os escritórios, né, jurídicos das instituições de ensino que mas lá pro final do programa a gente vai reforçar aí todos os caminhos, né, que os consumidores podem procurar. O Leandro de Xaxim, ele fala: boa tarde, Leandro, obrigada pela participação. Algumas redes de supermercado de Chapecó fazem a checagem das mercadorias na porta de saída, após eu ter passado pelos caixas. Isso é legal? Ao passar pelo caixa já não seria uma checagem das mercadorias? Realmente tem alguns, não são todos, né, e não são com todos os consumidores. Até onde, e eu já passei por isso também, eles dão uma olhada rapidamente no cupom fiscal, tá? Entendo eu que há uma violação, sim. Por quê? Porque se tem o caixa já é para fazer essa fiscalização. Então, o que dá a entender? Não posso dar a certeza de que é esse o entendimento do supermercado, que ele não confia no seu funcionário. Porque se você passou por um caixa, o que dá a entender isso, porque se você passou por um caixa, tudo que você pagou, tudo que você passou por ali foi pago. E qualquer tipo de fiscalização deveria ser feita eventualmente por câmeras. Pode ter passado por debaixo do caixa, mas enfim, entendo eu que a partir do momento que sai do caixa com o pagamento, já estaria feita essa conferência. Legal, Leandro, obrigada. Eu não passei por isso ainda, mas é boa essa colocação. Bruno, eu vou te pedir que fique com a gente, pode ser? Estão chegando várias perguntas, depois a gente tem que falar mais dos caminhos do consumidor também, daqui a pouco a gente volta a conversar então. Tudo bem. A gente vai fazer uma pausa rápida no nosso programa e a gente já volta, não sai daí.